Dando continuidade à aula anterior aqui, vamos reler a pergunta da Amanda Soares, certo? Boa tarde, professor, me sinto perdida, fora da realidade. Nada para assustar, tá, gente? Ela está contando aqui um depoimento de uma situação que ela está passando, uma catarse, uma nova percepção, algo novo ali que ela não conhecia, e tentando encaixar aquilo na vida de rotina que é a vida humana dela, certo? Boa tarde, professor, me sinto perdida, fora da realidade. É como se nada mais fizesse sentido. É como se eu não reconhecesse mais os lugares, nem o local em que vivo, trabalho. Como lidar com essa fase da catarse? Porque esse sentimento é como se eu estivesse perdendo uma ligação com tudo o que vi, vivi, senti e o que já fui. Mas não é um sentimento de morte, de querer morrer. É um sentimento de não pertencimento, mas sem julgamento, de nada nem ninguém. Ele só está aqui. Ele só está aqui o quê? Esse sentimento de não pertencimento. É como um exemplo que a gente pode dar disso em palavras. É como um exemplo de um reconhecimento de que a vida que passou não lhe pertence, foi. É um desligamento emocional. Está desvinculando o emocional do fardo pesado. Né? Da visão que carregava da vida, de que a vida era sempre daquele jeito. É como se um véu tivesse caído para você. É isso. Cai um véu e a pessoa tem uma percepção diferente que ela até então não tinha tido. Algumas pessoas no caminho do autoconhecimento, do conhecimento interior, ou principalmente mais especificamente dentro do caminho da prática, vão sentir nuances, percepções, diferenças, às vezes mais sutis, às vezes por um tempo mais curto, mas pelo que parece para você já se tornou algo praticamente em algum nível permanente, né? Esse é o nível de percepção em que você está. É um sentimento de não pertencimento, mas sem julgamento de nada, nem ninguém. Ele só está aqui, esse sentimento. Como se eu fosse estrangeira desse mundo. Olha as palavras que ela usa, até parece que a gente está lendo Joel, né? Como se eu fosse estrangeira desse mundo. Aí ela coloca entre parênteses aqui, ó. Há uns meses eu não estava assim. Tipo assim, há alguns meses atrás ela não estava percebendo nada disso. Fecha parênteses. Nada mais faz sentido como fazia. Não sei o que fazer, porque não posso largar tudo e tentar algo confortável. Porque isso não tem a ver especificamente
com local ou pessoas. É tudo aqui na 3D. Mas quando pratico a presença e estudo, me sinto bem. Vamos aqui de novo. Ó. Nada mais faz sentido como fazia. Não sei o que fazer, porque não posso largar tudo e tentar algo confortável. Não é essa estranheza que ela está sentindo, não é questão de largar tudo e tentar algo confortável. Ela tá tentando passar para a gente aqui que ela está tentando se adaptar a isso, ó. Nada mais faz sentido como fazia. Não sei o que fazer, porque não posso largar tudo e tentar algo confortável, porque isso não tem a ver especificamente com local ou pessoas. Tipo assim, não faz sentido buscar algo mais confortável em local ou pessoas. Ela diz, ó, é tudo aqui na 3D. Ela está percebendo isso no entorno dela, uma mudança do nível de percepção dela, né? E ela arremata aqui, mas quando pratico a presença e estudo, me sinto bem. Ou seja, ela se sente bem porque aí ela está sentindo um conforto da harmonia das compreensões da prática. Então tem um movimento na sua consciência que são compreensões da prática, certo? E quando ela diz aqui, ó, é tudo aqui na 3D, ela quer dizer o seguinte, que na percepção que ela tem, tá tudo normal 3D, como sempre foi. O que mudou foi a percepção que ela tem dessa 3D. É como se ela estivesse vivendo entre dois mundos. Quando ela diz aqui, é um sentimento de não pertencimento, como se eu fosse estrangeira deste mundo. Esse é um sentimento de estar no mundo e não ser do mundo, de pisar em solo sagrado. Um dos tipos de insight e percepções que pode surgir, né? É isso que está acontecendo aqui. Aí quando ela pratica e estuda, ela se sente bem, porque aí aquele choque de realidade que ela está tendo, ele é confortado pela prática. Então ela está vivendo alguma tensão da percepção ainda de dois mundos e buscando conforto na prática. Um movimento natural para todo mundo que estuda um pouco de Joel e começa a desenvolver meditação contemplativa. Esse é o contexto que está aqui, as percepções do estudo da Amanda. Vamos para uma outra aqui, da Eli. Boa tarde, amigos. Meu intuito nesse processo é conseguir me afastar do ego. Treino constante que tento. Treino constante que tento. O que ela está querendo dizer com treino constante que tento? Ela está querendo dizer que ela está treinando com afinco. É isso que eu entendo aqui nas palavras dela. Olha a frase da Elia. Boa tarde, amigos. Meu intuito nesse processo é conseguir me afastar do ego. Treino constante que tento. Tipo assim, estou dedicada. Certo? Quando ela diz aqui, meu intuito nesse processo é conseguir me afastar do ego, está fazendo um movimento aí que desnecessário. A questão não é nós nos afastarmos do ego, mas aprendermos a conviver harmoniosamente com o que percebemos de eu humano em nós, para que com essas percepções nós possamos ter uma leitura da prática, ou aplicar o que o Joel chama no Caminho Infinito de disciplina da alma. Aí o camarada coça a cabeça assim e vai falar, o que esse cara está falando? Disciplina da alma. Depois de ler algumas vezes aqueles livros ali, começar a se familiarizar com aquela linguagem e com o impacto que aquilo causa num movimento interior em nós, depois de começar a se adaptar a isso, a gente entende que aqui analisando a frase dela, meu intuito nesse processo é conseguir me afastar do ego. Nós devemos desenvolver uma compreensão suficiente, com conhecimento básico do que já foi apresentado no canal, sobre ego, superego, self, o que foi percebido de trabalho com a sombra até agora, o que tu não tivesse percebido tem que ser, larga um pouco esse negócio se não entendeu, o documentário Efeito Sombra, tá certo? Se ficou complicado lá a série especial de Deepak Chopra,
larga esse assunto um pouco e vai estudando Joel, que vai perceber que o que traz para nós como visão de prática de vida ali, porque praticar a presença é praticar a vida, certo? O que traz para nós como visão de prática para a vida ali é o próprio trabalho com a sombra. Não se preocupe muito com isso, então eu não vou ficar entrando nesses detalhes. Mas está aqui, ó. Meu intuito nesse processo é conseguir me afastar do ego. É impossível afastar do ego, porque o ego é a nossa própria consciência no momento do estudo, do aprofundamento, do desenvolvimento da compreensão desse novo modelo de vida, que, como diz o Morgan Freeman lá no Lucy, não é mais um processo evolutivo, é um processo de revolução na consciência. É revolução, não é mais evolutivo. Começar a compreender o invisível e manifesto para descansar nessas verdades tira o ser humano do que eu sempre disse nas aulas, que chama de realidade emocional invertida. Ele é separado, se sente separado do todo e busca no externo algo que ele não sabe o que para preencher este vazio interior, sendo que esse vazio interior deve ser preenchido pela busca desta presença, ok? Então não tem como nós nos afastarmos do ego, tem como ficarmos mais amigos dele. Aprender a observar os nossos próprios pensamentos humanos, observar o que é condicionamento ali de pensamento limitante, de crenças humanas. Quando a gente começou a sair de karma para dharma e começou a entender a prática, o indivíduo consegue fazer uma leitura dos seus comportamentos, dos seus problemas, dos seus sentimentos e dos sentimentos de outros. Localizei. Ó, esse trecho aqui foi analisado na aula da classe privativa online, na aula 24, acho. Esse trecho aqui foi analisado dentro da aula 24 da classe privativa online. Material do site psicanalisedaalma.com. Aqui, ó. Eu vou ler a frase, mas não vou comentar muito, tá? A paz interior se harmoniza... A paz interior se torna harmonia exterior. Assim que nosso pensamento assumir a natureza da liberdade interior. Assumir a natureza da liberdade interior é poder contemplar que dentro de nós nosso espírito é livre, tá? Aqui, ó. A paz interior se torna harmonia exterior. Assim que nosso pensamento assumir a natureza da liberdade interior. Assumir isso, praticar. Perderá o sentido de medo, de dúvida e de desencorajamento. Perderá o sentido de medo, de dúvida e de desencorajamento. Ele deve reconhecer essa liberdade interior para perder o sentimento de medo, dúvida e desencorajamento. Quando a percepção do nosso domínio se fixa no pensamento, tornam-se evidentes uma certeza maior, uma grande confiança e firmeza. Lembrando que nós estamos falando de Caminho Infinito, o livrinho básico da obra de Joel. O básico, tá? Aquele que tem que andar debaixo do braço. Aqui, ó. Quando a percepção do nosso domínio se fixa no pensamento, tornam-se evidentes uma certeza maior, uma grande confiança e firmeza. É pro cara ler um negócio desse aqui, arregalar o olho nisso daqui. Ó. Aqui, ó. Tornamo-nos um novo ser. E o mundo reflete para nós esse novo e mais alto conceito que temos dele. Aos poucos, desenvolve-se dentro de nós uma nova compreensão de nossos companheiros de jornada e de nossos problemas. Foi por causa desse trechinho aqui que eu vim nessa frase. Ó. Só para trazer isso aqui para vocês, eu estou lendo essa frase completa, esse parágrafo aqui, ó. Aos poucos desenvolve-se dentro de nós uma nova compreensão de nossos companheiros de jornada, todo mundo no entorno,
nova compreensão da realidade humana. Aos poucos desenvolve-se dentro de nós uma nova compreensão de nossos companheiros de jornada e de seus problemas. Ele já não teme mais pelos problemas dos outros, tá? Ele tá aprendendo a aplicar aquela ajuda da mecânica quântica que fala que tem que ajudar e o povo não descobriu até como ainda. E o povo não descobriu como até hoje. Tá aqui, ó. E brota de nós mais amor, mais tolerância, mais cooperação, mais ajuda e compaixão. Brota de nós mais amor, mais tolerância, mais cooperação, mais ajuda e compaixão. Notamos que o mundo responde responde à consciência do praticante. Notamos que o mundo responde a este novo conceito que temos dele, novo conceito que temos do mundo. Esse novo conceito que nós temos do mundo, que estamos diante da presença harmônica de Deus, ele se reflete para nós. Ó. Notamos que o mundo responde a este novo conceito que temos dele. É um novo conceito que o praticante tem do mundo. Ele não está esperando o mundo transformar para ele ver que a prática funcionou. Não, ele é o observador. E então, todo o universo vem então, todo o universo vem a nós e deposita seus tesouros em nossas mãos. Certo? Esse aqui é o trecho da página 50 do PDF O Caminho Infinito. Lembrando que quem entrar no site www.psicanalisedarma.com, entra lá, vai ter uma aba lá por onde começar os estudos. Quando lê aquele texto ali, vai chegar no link com os livros do Joel. Tá certo? PDF, gratuito, Caminho Infinito, página 50. Aqui, ó, a paz interior se torna harmonia. A paz interior se torna harmonia exterior. Lê lá um pedacinho, estuda um pouquinho. Né? Eu trouxe esse trecho aqui só para completar aquela pergunta lá. Aqui, ó. Meu intuito nesse processo é conseguir me afastar do ego. Nós devemos nos reconciliar com o ego, apaziguar com o ego e não nos afastar dele. Seria a mesma coisa que tentar nos afastar da sombra. Tem gente que fala, de vez em quando sai um comentário lá no YouTube, o que é sombra? Alguém pode me dizer o que é sombra? Do que ele está falando? Tem que assistir às aulas, tem que assistir o contexto do desenvolvimento do assunto psicanálise da alma para entender o que é sombra. Sombra não é energia ruim, sombra não é vibração ruim, frequência ruim, sombra não é inveja dos outros, sombra não é macumba, sombra não é encosto, certo? Sombra não é pensamento ruim sobre os outros. A sombra é a nossa ignorância e o nosso desconhecimento do sistema da dualidade, do bem e do mal, da visão dualista da vida. Para ter visão da unidade tem que haver o reconhecimento da presença. Então a gente vai aprender a aceitar o eu humano em nós, conviver com o nosso ego. Agora, só o ego que é capaz de observar a si mesmo tem fibra o suficiente para se fortalecer. É o superego. O ego que é capaz de observar seus próprios comportamentos e seus pensamentos, conversar com eles ali, ter um entendimento interior, isso é trabalho com a sombra, gente. Como é que vai não julgar e não criticar, não condenar, praticar a presença de Deus, se a gente estiver revestido o tempo todo de sentimentos e pensamentos humanos? Só tem um jeito, tendo pensamentos e sentimentos da prática, junto com os pensamentos e sentimentos humanos e avaliando o nosso comportamento. Não é uma mudança drástica do indivíduo ele tem que virar assim, ó, faz um clock nele e ele vira e é outra pessoa. Não, ele começa a desarmar da vida porque ele sabe que não precisa temer aparências, temer as formas, né? Ele está ficando consciente de um invisível onipresente. Agora, a gente vai observar o próprio ego, as próprias sombras no desenrolar desse processo. O caminho aqui, minha querida, Eli, meu intuito nesse processo é conseguir me afastar do ego. Se afastar do ego é negar o processo, portanto, tremenda autossabotagem. Acho que você precisa entender um pouco melhor esses conceitos, tá bom? Fica a dica aí, se necessário. É o caso de um atendimento, certo? Não estou convidando para o atendimento, eu estou dizendo que é o tipo de pergunta que eu sei que dali surge outra, que surge outra, que surge outra.
como surgem outras, até em quem assiste quase todo o material e vem para a consulta individual. Chega ali é possível mostrar algo que ele já viu, que ele está preparado para enxergar um pouco melhor, ou algo que ele ainda não viu, ou nos livros, nos áudios, e do Joel ou da psicanálise da alma, dos vídeos do YouTube. Tá certo? Então aqui, sempre surge uma pergunta e surge outra e outra, e leva a crenças, e leva a comportamentos, e leva a acontecimentos do passado, até que o paciente ou o aluno, né, porque acaba virando aluno, tenha a capacidade de ter esse olhar sobre o passado dele, mais ou menos que nem essa Amanda Soares citou aqui, que é um sentimento de não pertencimento. Olha aqui, né? Ó, me sinto como se eu fosse estrangeira desse mundo. Né? É um desvínculo emocional com a visão que a gente tinha da vida, sofrida, pesada, carregada. Como é que passa por um processo desse, né? É totalmente executável, praticável por qualquer um que se dedique um pouquinho a esse estudo aí. Muda a visão de vida do indivíduo. Tem aqui uma pergunta da Renata S. Não vou falar a outra parte do nome. Renata, aqui ó. Sim, a religião fortalece... Perguntas que foram jogadas lá dentro do grupo, tá? Eu selecionei, mas tem mais de... Na verdade, eu contei 60 e poucas perguntas ali. A gente respondeu 4 naquela parte da aula ali e entrou aqui respondendo mais algumas. Então a gente comentou aquela última, 1, 2, estamos na terceira. Renata S. É uma opinião dela. Sim, a religião fortalece o ego e o anticristo que se... Sim, a religião fortalece o ego. O anticristo que se fala é a própria religião. É a opinião da Renata S. Eu vou falar alguma coisa a respeito disso. É muito pesado e forte e assim, dá problema esse tipo de comentário, porque não é bem isso daqui. Ó. Ela diz aqui, ó, sim, a religião fortalece o ego. O anticristo que se fala é a própria religião. Tem um áudio no canal da Rosilda que chama O Discernimento do Cristo Desfaz o Anticristo. Ali nós temos a resposta para isso daqui. Caminho Infinito em Português, o canal da Rosilda Rocha, o áudio, o conhecimento do Cristo desfaz o Anticristo. O discernimento do Cristo desfaz o Anticristo. Por que desfaz o Anticristo? Vai desfazer o Anticristo porque o Anticristo é aquele que nega o Cristo. Ele nega o Cristo porque ele acredita em 2 poderes, o bem e o mal. O anticristo é um estado de consciência. Certo? É um estado negador da onipotência. Agora, mesmo a gente tendo fés absurdas, igrejas, não sei o quê, é normal e natural do desenvolvimento da consciência humana, as crenças em Deus ou deuses e de Deus externo, mesmo tendo sido avisado que o reino está dentro de vós, que vós sois deuses, e etc, etc. Então é perfeitamente aceitável que no nível de consciência planeta Terra, o meio religioso ainda tenha uma visão do ego da vida. Porque uma visão do ego da vida é uma visão do bem e do mal. Ele não sabe que existe a dualidade, eletromagnetismo, que aquele é um nível de consciência manifestado pelas pessoas que estão em crenças no bem e no mal, que ainda para falar português claro, é guerra espiritual do bem contra o mal. Ela diz que religião fortalece o ego. O anticristo que se fala é a própria religião. Se a gente tomar o pé da letra isso daqui, e tomar isso aqui como um ponto de vista válido, a gente está se opondo ao mal, e está levantando críticas. E o nosso papel aqui não é espalhar, mas sim juntar. Juntar para entender aonde pode ter desvio de entendimento, né? Ou uma visão mais limitada da questão onipresença e dessa bondade da graça, para que através da mecânica quântica e principalmente dos ensinamentos do Joel, a gente coloque os nossos pingos nos is sobre a questão Deus, o todo, comunhão interna, vida mística, um poder, consciência da presença e etc, etc. Porque aí a gente entende que a religião fortalece o ego. Bom, eles nem sabem o que é ego, do mesmo jeito que a maior parte da humanidade não sabe o que é ego. Tem aquele vidinho, né? O inimigo se esconderá no último lugar em que você procuraria. Vamos colocar aqui na descrição dessa aula também esse vidinho de 4 minutos
que ele é o fim do filme Revólver, é a opinião de PhDs da psicologia, psiquiatria, psicanálise, teologia ali, falando da realidade do ego, que é gênero de... Olha que seriedade isso, ó. É gênero de primeira necessidade que todos os interessados conheçam a realidade do ego, das sombras, e se não quiser falar da prática da presença, entender um pouco dessa questão de self, né? O que é isso? Nada de conhecimento humano que seja muito periférico externo, vai levar o indivíduo ao conhecimento do self. É uma experiência interior na consciência. Precisa desenvolver meditação contemplativa, precisa compreender questões metafísicas para deixar de lutar contra aparências, para compreender nisso a questão do invisível e do manifesto. Aí a prática da presença está em franco processo de compreensão e desenvolvimento. O resto é um soltar, né? Como eu digo, que o verdadeiro soltar, ele fica muito melhor compreendido estudando a prática da presença. Então, não dá para dizer que religião fortalece o ego, o anticristo que se fala é a própria religião. É rotular excessivamente. Não é esse o caso, né? Dê uma olhada nesse áudio do canal da Rosilda. O discernimento do Cristo desfaz o anticristo. Quando a verdade se revela, não há quem julgar, não há quem condenar e não há quem culpar. Nem pessoas, nem segmentos sociais, nem segmentos religiosos. É o perdão coletivo. É a compreensão de um novo nível de consciência. Certo? Uma outra, aqui ó, da Renata S. também. Ó. Sim, todos que pensam muito e questionam estão sob influência maligna. Isso que eles acreditam. E isso tem gerado em mim uma revolta que não estou sabendo lidar. A Renata S. Repetindo aqui. Ó. Sim, todos que pensam muito e questionam estão sob influência maligna. Isso que eles acreditam. Ela está dizendo que os religiosos acreditam. Ó, tem que entender a frase da moça. Sim, todos que pensam muito e questionam estão sob influência maligna. Isso que eles acreditam. Ela está dizendo que os religiosos pensam, alguns, não estamos generalizando, certo? Os dogmáticos, que quem pensa muito e questiona muito está sob influência maligna, né? Porque ele está querendo ali uma revolução na consciência, uma compreensão, uma informação que o convença de que existe algo e que ele pode confiar nesse algo, né? E como proceder para confiar nesse algo que ele não vê, que é um invisível. Então ela disse aqui, ó, e isso tem gerado em mim uma revolta que não estou sabendo lidar. Ela sente revolta por causa da crítica dos dogmáticos sobre aqueles que pensam e questionam demais. Tipo assim, você vai ficar louco, hein? Cuidado aí, hein? Ó, você está sob influência maligna, hein? Por isso que você está metido com mecânica quântica. Então ela está dizendo que ela está sentindo uma revolta com esse julgamento que é um estereótipo, é um bullying social, certo? E ela está sentindo revolta e não está sabendo lidar. Renata, minha querida, dá uma estudadinha no Caminho Infinito. Pega lá, faz o Ctrl F, dá uma pesquisa. Você vai num trechinho lá que o Joel diz assim, ó. Estive imerso em desgosto, tão profundo por dentro que me senti despedaçado. E estupefato perguntei, por que, Senhor? Por quê? Aí ele teve uma resposta assim, ó. Da profundeza de minha dor me veio a resposta. É sua própria rejeição por parte daqueles que você esperava tivessem o dom da visão. O dom da visão é sede pela verdade, busca pela verdade, questionar, serem questionadores também. Então a voz silenciosa respondeu para o Joel, é sua própria rejeição por parte daqueles que você esperava tivessem a mesma sede da verdade que você. Enquanto você os rejeitar, você irá sentir essa revolta, se irá sentir profundo desgosto. Dá uma olhadinha no Caminho Infinito, estuda esse trechinho no capítulo 10, Sabedorias do Caminho Infinito. Tem um outro aqui, ó, chama Levida é Adorador. Ele diz aqui, ó. Assisti o vídeo que você indicou do Ayrton Senna. Que a gente até fez uma vinheta do lançamento da aula lá. Você não acha que ele morreu obstinadamente perseguindo um ideal humano? A pergunta sobre o Ayrton Senna, hein? Ó, Levida é Adorador, é o nome o codinome da pessoa no grupo lá. Assisti o vídeo que você indicou do Ayrton. Você não acha que ele morreu obstinadamente
perseguindo um ideal humano? Achei incrível quando ele fala que se viu dirigindo o carro e sentiu numa outra dimensão. Aí depois, entre parênteses, intuição. Você não acha que temos flashes, às vezes, dessa outra dimensão, mas nós não nos mantemos lá, até porque você falou que se ele tivesse conhecido ou praticado a presença, creio que ele nem faria a última corrida. Ele disse que eu disse isso. Se ele fosse um praticante da presença ali, talvez aquela situação não tivesse ocorrido, talvez ele tivesse pressentido, ou talvez de alguma forma ele tivesse até escapado daquele acidente, certo? Mas vamos entender o contexto do apontamento do Levida e Adoradora. Assisti o vídeo que você indicou do Ayrton. Você não acha que ele morreu obstinadamente perseguindo um ideal humano? Aí ele comenta que ele achou legal que o Ayrton falou que numa corrida lá teve uma percepção de outra dimensão, que ele estava muito concentrado na pista, Aí ele falou, você não acha que temos flashes às vezes dessa outra dimensão, mas nós não nos mantemos lá, porque você falou que se ele tivesse conhecido e praticado a presença, creio que ele nem faria a última corrida. Ele misturou aqui um pouco os assuntos, mas vamos tentar separar. Sobre flashes dessa outra dimensão, meu amigo, na verdade são flashes da percepção dessa dimensão, nessa dimensão aqui. Vocês já ouviram dizer, As dimensões se interpenetram. Então quem vai perceber uma dimensão superior, de mais paz, de maior harmonia, de um outro nível de percepção, vai percebê-la aqui mesmo, com esse corpo, com esses olhos, com os 5 sentidos, mais a percepção espiritual sendo refinada, é aqui mesmo. Então, essas percepções de outra dimensão, pode acontecer outro tipo de experiência? Pode. Mas aqui a gente não fica fantasiando, e nem quando aparece testemunho pessoal particular de pacientes, alunos, ou qualquer outro tipo de testemunho que possa levar a uma fantasia por parte da audiência, eles não são trazidos à tona. Fica no íntimo da experiência de cada um. O que a gente comenta são as percepções gerais da prática. As outras, mais elevadas, mais profundas, ou outras percepções gerais, é caso a caso. Não dá pra gente trazer testemunho aqui e falar, acontece assim, assim, assim. Acontece de um monte de jeito, para um monte de gente, para cada um de um jeito. Mas a vida muda, a transformação começa a ocorrer. Eu vou responder aqui para você. Ele diz aqui, você não acha que ele morreu obstinadamente perseguindo o ideal humano? Não acho que ele morreu obstinadamente perseguindo o ideal humano, porque ele amava correr. Correr era a vida de Ayrton Senna, Disputar corridas estava no sangue de Ayrton. Ele foi o melhor piloto do planeta Terra até hoje, longe, largo. Não tem ninguém que tenha se aproximado ao quilate, o calibre de Ayrton Senna. Ele amava fazer aquilo. A fé que ele tinha em Deus, certo? Que nem era a prática da presença, mas era uma fé gigante em Deus. A fé que ele tinha em Deus lhe permitia ser a pessoa que ele era, com ética, com moral, com coragem, lançava o pão dele às águas, fazia as obras sociais dele, Foi um exemplo de brasileiro, de caráter, de determinação, de heroísmo, um exemplo de heroísmo do Ayrton Senna, O Ayrton Senna sempre foi o maior herói do Brasil, O herói nacional, e era assim que ele era visto, considerado e amado. Então, ele levantou dos mortos e Cristo resplandeceu nele. O amor que nós temos e tínhamos por Ayrton Senna era o nosso amor pelo Cristo no Ayrton. Então, ele não morreu obstinadamente procurando um ideal humano, meu amigo. Aquilo ali era a vida, era o sangue, era o sentido da vida dele. Se ele acabou chegando à morte por causa daquilo, pouco importou para ele, mesmo após a morte. Você pode ter certeza disso, Bom, foi aqui o comentário do Levida, era adorador. Levida é adorador, Vamos aqui, tem uma aqui da Ellen. Boa tarde. Meu muito obrigado pelas explanações, Sandro. A minha dúvida é a seguinte: venho estudando exaustivamente há uns 2 ou 3 anos. Ela diz aqui, venho estudando exaustivamente há anos.
há uns 2 ou 3 anos, me deparei com uma crise existencial. E desde então, é como se nada nesse mundo, tivesse mais sentido para mim. O material do Joel, e especificamente de Osho, tem me ajudado a compreender e me curar. Contudo, me pergunto se essa vontade de meditar o tempo todo, de silenciar e de não falar com ninguém, e essa falta de ânimo e coragem para agir, não seria fuga de minha parte? Às vezes eu acho que estou enlouquecendo. De fato, parece que estou sozinha. Ela dá umas risadinhas aqui. Vamos comentar aqui, né? Ela diz que o material do Joel e do Osho tem ajudado ela. Né? Eu não faço comentários sobre o material do Osho, não. Meu foco é o material do Joel. Ela diz aqui, ó, contudo me pergunto se essa vontade de meditar o tempo todo, de silenciar, de não falar com ninguém, e essa falta de ânimo e coragem para não agir, não seria fuga de minha parte? Depende, aí teria de repente que conversar com você, porque precisa avaliar aqui. Eu não acho que esteja parecendo fuga, não, porque um desligamento do modo humano de viver a vida, ou de enxergar a vida como nós enxergamos, o que você está chamando aqui de crise existencial, acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Uma depressão é uma crise existencial, né? Uma neurose muito forte, insistente ali, que atrapalha a vida da pessoa, é uma crise existencial, né? Um conflito muito grande comportamental da pessoa é uma crise existencial. Mas aqui, do jeito que você está falando aqui, vontade de meditar o tempo todo, silenciar, não falar com ninguém, faz parte alguns podem chegar nessa profundidade que você está e precisar desse distanciamento, desse descanso, desse isolamento temporário e esporádico, porque não é 24 horas por dia, com certeza, né? Para que você aprenda a se perceber. Agora aqui, ó, a falta de ânimo ou coragem para não agir, ela vai ser observada e compreendida dentro desse seu processo de meditar, dentro do teu processo de estudo. Porque a falta de vontade para agir ali, ela pode aparecer como uma fuga ali que você não está consciente dela, porque aquilo ali pode estar atrelado a uma emoção sua de um problema interno seu, de uma questão afetiva, não exatamente de um trauma, mas um vínculo emocional com um determinado acontecimento da sua vida que precisa ser solto e perdoado, e de repente você não está enxergando isso. E aí a pessoa entra num processo ali, a catarse complica, ela sente desconforto, ela sente problemas. Por quê? É para ter problema e é para ser demorado? Não, é um processo para ser percebido. Esse processo de ser percebido, ele pode ser dolorido, porque é um processo de mudança da consciência, para que a gente reconheça a presença em tudo e em todos. É uma mudança o ego não vai mais reagir como ele reagia, nós estamos pacificando o ego. Então passa por alguns desconfortos e algumas estranhezas, né? Você tenha paciência com a tua prática, persista na meditação, né? Estude o material do Joel, deixa vê se o que você consegue comparar com o que está no Osho com o que está no Joel. Vê onde está fazendo mais sentido para você e dá uma dedicação ali. Porque praticar a presença interior, começar a reconhecer que o reino está dentro de nós, que a presença está mais perto que o ar que nós respiramos e que nós, por nós mesmos, não temos poder para resolver nossos problemas, é união consciente. Tem um livrinho do Joel que chama União Consciente com Deus. Tá bom? Siga em frente. Certeza que você vai encontrar respostas. Aqui, ó. Agora nós temos a Simone. Ó. Vamos às perguntas, professor. Por que demora tanto para essa certeza de que Deus é o único poder? Por que vamos e voltamos nas crenças em dois poderes? Qual o processo para acelerar isso? Além, é claro, da prática? Ou é cada caso um caso? Você, como meu professor, pode me ajudar trazendo-me a sua consciência para me ajudar
já que está muito à frente nesses entendimentos?